Os irmãos Alexandre Santos, Cristina Buquerque e José Guilardi apresentaram na Web Rádio Estação da Luz, na semana passada, um programa excepcional, Filosofia, Ciência e Moral, as Cartas Consoladoras de Chico Xavier. Um programa especial, um programa extra, que você não pode perder. Mas nós vamos reproduzir o programa agora e convidamos você para nos acompanhar na reprodução deste programa. Mas lembramos que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. Aqui você vai encontrar obras da codificação, textos, palestras, entrevistas e as programações da Web Rádio Estação da Luz de Natal e da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Para quê? Para que você encontre um material espírita que atenda às suas necessidades de pesquisa, estudo e lazer. Então, sem mais delongas, muito obrigado pela companhia e vamos ao programa Espírita, Filosofia, Ciência e Moral, as Cartas Consoladoras de Chico Xavier, com Alexandre Santos, Cristina Buquerque e José Guilardi, na Web Rádio Estação da Luz. Muitíssimo obrigado. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Bom dia a todos e todas que nos ouvem e nos acompanham pela Web Rádio Estação da Luz, a Web Rádio que emana paz e luz diretamente de Natal, Rio Grande do Norte, para todo o planeta Terra. E agora a nossa irmã Cristina Buquerque apareceu aqui entre nós, o nosso irmão José Guilardo está aqui entre nós, eu sou Alexandre Santos, o nosso irmão Elielson Tavares está conosco também por trás de toda a tecnologia necessária. E damos as boas-vindas a todos aqueles que nos ouvem e nos acompanham a partir deste momento. Também damos o nosso bom dia. E eu passo a palavra imediatamente para a nossa irmã Cristina, para ela dar o seu bom dia e depois passar para Guilardo, que vai fazer o exórdio de hoje. Microfone, minha amiga. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Guilardo. Olhe como meus olhos brilharam quando lhe viram aí do outro lado. Você tinha nos deixado e a gente estava aqui, anjos de uma asa só, voando com a maior dificuldade. Graças que você voltou. Seja muito bem-vindo. Nosso coração se enche de alegria. Um bom dia a todos que nos ouvem. É sempre uma alegria estarmos aqui. E hoje nós estamos com a nossa bancadazinha completa. Então, vamos ao programa de hoje com muita paz. Que assim seja. Bom dia, Cristina, bom dia, Alexandre, que alegria poder estar de volta com vocês, muito obrigado por suas palavras muito gentis, minha irmã, eu fico muito feliz. Eu fui retirado, assim, contra gosto, contra vontade, por um indivíduo chamado Nevo Ciático, que andou me fazendo companhia por uns dias, ele andou me evangelizando, melhorando a minha postura. Um excelente cobrador.
Exatamente, né? Mas graças a Deus ele deu uma colher de chá e hoje eu posso estar com vocês aqui com muita alegria participando. Eu acho que pela primeira vez em 2022, né, Alexandre? Então, bom dia aos nossos ouvintes, bom dia, Tavares, bom dia a todos. E são palavras e palavras e palavras e me chamou muita atenção, Alexandre, já que eu vou fazer o exórdio, a lição de número 59 do livro Fonte Viva, este livro maravilhoso, da psicografia mediúnica de Chico Xavier, através do Espírito de Emmanuel. E olha só o título dessa lição, ele diz Palavras de Vida Eterna. Palavras, né? Então ele começa dizendo assim: tu tens as palavras da vida eterna. Quem falou isso foi Simão Pedro, e está registrado no Evangelho de João, no seu capítulo 6, versículo 68. Então, Emmanuel faz o seguinte comentário a respeito deste versículo: tu tens as palavras da vida eterna. Então, Emmanuel diz assim: rodeiam-te as palavras em todas as fases da luta e em todos os ângulos do caminho. Frases respeitáveis que se referem aos teus deveres. Verbo amigo, trazido por dedicações que te reanimam e consolam. Opiniões acerca de assuntos que te não dizem respeito. Sugestões de variadas origens. Preleções valiosas. Discursos vazios que os teus ouvidos lançam ao vento. Palavras faladas, palavras escritas. Dentre as expressões verbalistas articuladas ou silenciosas, junto das quais atualmente se desenvolve, encontrarás, porém, as palavras da vida eterna. Guarda teu coração à escuta. Nascem do amor insondável do Cristo, como a água pura do seio imenso da terra. Muitas vezes te mantens despercebido e não lhes assinalas o aviso, o cântico, a lição e a beleza. Vigia no mundo isolado de ti mesmo, para que lhes não percas o sabor e a claridade. Exortam-te a considerar a grandeza de Deus e a viver de conformidade com as suas leis. Referem-se ao planeta como o nosso lar e à humanidade como a nossa família. Revelam no amor o laço que nos une a todos. Indicam no trabalho o nosso roteiro de evolução e aperfeiçoamento. Descerram os horizontes divinos da vida e ensinam-nos a levantar os olhos para o mais alto e para o mais além. Palavras, palavras, palavras. Esquece aquelas que te incitam à inutilidade. Aproveita quantas te mostram as obrigações justas e te ensinam a engrandecer a existência. Mas não ouvides as frases que te acordam para a luz e para o bem. Elas podem penetrar o nosso coração por meio de um amigo, de uma carta, de uma página ou de um livro. Mas, no fundo, procedem sempre de Jesus, o divino amigo das criaturas. Retém contigo as palavras da vida eterna, porque são as santificadoras do Espírito, na experiência de cada dia e, sobretudo, o nosso seguro apoio mental nas horas difíceis das grandes renovações. Bom, é um texto muito interessante, né, Alexandre? Porque eu vou até fazer um pequeno comentário, mas começar já aqui, mais ou menos do meio para o fim, quando ele diz assim, palavras, palavras, palavras. E ele inicia dizendo que a nossa vida ela é repleta de palavras. Palavras escritas, palavras faladas, palavras cantadas, existem palavras de incentivos, palavras de ódio, palavras de amor, palavras que nos mostram a nossa obrigação para com a sociedade, para com os outros, as palavras escritas nas leis, livros e mais livros. Então, existem palavras e muitas palavras, mas dentre todas essas palavras, existem aquelas
que Emmanuel chama palavras de vida eterna. E eu achei aqui interessante, Alexandre. Sim, e até bom, me chamou também a atenção, porque esse ano nós estamos no ano eleitoral. E esse ano milhares e milhões de palavras vão ser proferidas, vão ser faladas, e é preciso que a gente escute muitas palavras de vida eterna. Mas uma coisa que me chamou a atenção no comentário de Emmanuel é que eu não sabia, Alexandre, é quando ele diz aqui que guarda o teu coração à escuta. Eu não sabia que o coração tinha ouvido, e olha que eu já fiz cirurgia do coração, viu? Mas ele tem ouvido. Emmanuel ele vem nos mostrar que essas palavras de vida eterna, elas não podem ser escutadas, porque elas provêm do Cristo, elas só podem ser sentidas. E só quem pode sentir são os ouvidos do coração, né? Então, ele diz que a gente deve estar atento para essas palavras, porque elas poderão vir através, nos momentos difíceis ou em qualquer parte de nossa vida, através de um livro, através de uma frase, através de uma música, as palavras elas podem ser ditas até através de uma música instrumental, né? A melodia, quando toca o nosso coração, ela nos transporta, né, para as altas esferas, ela nos liga a Deus. Então, as palavras de vida eterna são de vários tipos. Existe, por exemplo, os surdos, né? As palavras deles são através de gestos, verbalicamente elas não são articuladas, né? Mas é muito interessante. Então, a gente tem, Alexandre e Cristina, que está sempre atento a esse tipo de palavras. Devemos descartar aquelas palavras que nos exortam a inutilidade, né, a insignificância. Quanto tempo nós perdemos, às vezes, lendo alguma coisa na internet, futilidade, alguns livros, quantos livros que não nos dizem nada, não significam nada, e nos fazem perder tempo, quando, às vezes, uma palavra, como a gente observa, uma cena da irmã Dulce, ou então da Madre Teresa de Calcutá, cuidando de um doente. Quantas palavras são ditas ali, né, Alexandre? Então, são essas as palavras de vida eterna. Elas são oriundas do nosso irmão maior, do Cristo. Então, elas nos tocam o coração, nos transformam, e são elas que vão nos dar vida eterna, não são palavras do mundo material. Eu vou passar a palavra para vocês. Eu já falei muito, mas porque eu estava com saudade, viu, Alexandre? Então, para recuperar o tempo perdido, e acho palavras de vida eterna, né? Exortando a gente a preparar o nosso coração, deixar ele atento a escutar essas palavras que o Cristo nos envia. É isso. Perfeito, meu amigo. E às vezes é preciso fazer uma cirurgia moral nos tímpanos do ouvido do coração. É necessário. Meu amigo, você voltou com a corda toda, estava com saudade de fazer aqui as suas colocações aqui no programa. Muito obrigado pelas palavras iniciais, pelas reflexões, mas nós vamos passar a palavra agora para a nossa irmã Cristina Buquerque, que vai fazer aquela prece maravilhosa de início de programa. Antes de fazer a prece, só queria dar umas palavrinhas com relação ao exorto colocado aí pelo nosso irmão Guilherdo. Muitas vezes a gente ouve essas palavras, como você acabou de ler aí no livro, e a gente diz, mas parece uma mensagem distante, porque está no livro, é uma mensagem que, será que acontece? Como é que acontece? E nós estamos acompanhando uma senhora que fez uma cirurgia de câncer recentemente na cabeça, e o médico deu 6 meses de vida a ela, que é um câncer raro, e ela já vai fazer 1 ano agora, né? Então, próximo mês, eu acredito que já faz 1 ano. Então, ela ficou muito desesperada no primeiro momento, e a gente tentou aconselhar, tenha calma, tudo está na vontade de Deus, o médico analisa aquilo que ele está vendo, mas Deus é muito maior. E fomos tentando conversar com ela, e ela se submeteu à cirurgia, mas isso que você acabou de ler aí, nessas palavras, foi acontecendo dia a dia com o processo dela. Ela ia num lugar, alguém saía do nada e falava com ela, e dava uma mensagem de encorajamento, outra pessoa dizia, coma isso, que isso vai ser bom para você, outro trazia um chá, outro trazia uma orientação, e ela foi
pegando tudo isso e foi levando seu tratamento adiante. E a gente consegue ver que Deus conseguiu ir falando ao coração dela e trazendo a ajuda de todas as formas, e ela foi aceitando, acolhendo, e foi acontecendo. Então, muitas vezes, desculpa, a gente ouve nos livros, lê, e a gente acha uma mensagem distante, mas é uma história. Mas se a gente prestar atenção, isso está acontecendo conosco todos os dias, em todos os momentos. Mas, como a Alexandre bem colocou, é necessário, muitas vezes, fazer uma cirurgia nesses ouvidos para eles aprenderem a ver e aprenderem a perceber o que acontece próximo de nós. Cristina, e só para completar rapidamente, uma vez eu li no livro que Deus fala conosco através das pessoas e das circunstâncias, né? Exato, exatamente. Então, que possamos nessa manhã maravilhosa, iluminada, que estava fazendo um calor terrível, mas agora está com vento, bastante vento. Então, que possamos elevar nosso pensamento a Deus, Pai de infinita bondade, e agradecer infinitamente por tudo que nos permite, por esta manhã, por esse trabalho de estarmos aqui, pelo dom da vida, pela saúde, pela família, pelo alimento. Agradecer a Deus infinitamente por tudo e te rogar a vossa luz sobre a nossa mente e o nosso coração, para que possamos, nesse trabalho, realizar da melhor forma possível, colocar as palavras certas e que essas palavras cheguem ao coração e à mente daqueles que estão nos vendo e nos assistindo nesse momento. Mas que, acima de tudo, seja feito segundo a vossa vontade. Que assim seja. Que assim seja, minha irmã Cristina. E agora nós vamos fazer uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, o item 17, que trata da piedade. São instruções dos espíritos. Essa instrução foi trazida pelo espírito Michel, em Bordeaux, 1862. E diz o seguinte: a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz para Deus. Deixai vosso coração enternecer-se diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que derramais nas suas feridas, e quando tocados por uma doce simpatia, conseguis restituir-lhes a esperança e a resignação que ventura experimentais. É verdade que essa ventura tem um certo amargor, porque surge ao lado da desgraça, mas se não apresenta o forte sabor dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio deixado por estes. Pelo contrário, tem uma penetrante suavidade que encanta a alma. A piedade, quando profundamente sentida, é amor. O amor é devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação pelos infelizes, é a virtude por excelência, aquela mesma que o Divino Messias praticou em toda a sua vida e ensinou na sua doutrina tão santa e sublime. Quando essa doutrina for devolvida à sua pureza primitiva, quando for admitida por todos os povos, ela tornará a terra feliz, fazendo reinar na sua face a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais apropriado a vos fazer progredir, domando vosso egoísmo e vosso orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor ao próximo, é a piedade. Essa piedade que vos comove até as fibras mais íntimas, diante do sofrimento de vossos irmãos, que vos leva a estender-lhes a mão caridosa e vos arranca lágrimas e simpatia. Jamais sufoqueis, portanto, em vossos corações essa emoção celeste, nem façais
como esses endurecidos egoístas que fogem dos aflitos para que a visão de suas misérias não lhes perturbe por um instante a feliz existência. Temei ficar indiferentes quando puderdes ser úteis. A tranquilidade conseguida ao preço de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto, que oculta na profundeza de suas águas a lama fétida e a corrupção. Quanto a piedade está longe, entretanto, de produzir a perturbação e o aborrecimento de que se arreceia o egoísta. Não há dúvida que a alma experimenta ao contato da desgraça alheia, confrangendo-se um estremecimento natural e profundo que faz vibrar todo o vosso ser e vos afeta penosamente. Mas a compensação é grande quando conseguis devolver a coragem e a esperança a um irmão infeliz, que se comove ao aperto de mão amiga, da mão amiga, e cujo olhar, ao mesmo tempo umedecido de emoção e reconhecimento, se volta com doçura para vós, antes de se elevar ao céu, agradecendo por lhes haver enviado um consolador, um amparo. A piedade é a melancólica, mas celeste precursora da caridade, esta primeira entre as virtudes, de que ela é irmã e cujos benefícios prepara e enobrece. Bem, meus irmãos, com essas palavras aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos exorta a ter piedade pelas criaturas que andam conosco, que ladeiam conosco aqui na Terra, nós iniciamos o nosso programa de hoje, Filosofia, Ciência e Moral. Lembrando que hoje nós vamos tratar sobre a segunda parte do céu e inferno e vamos falar especificamente sobre as expiações terrestres. Hoje nós vamos estudar o caso do espírito Letil. E aí, minha amiga Cristina, meu amigo José Guilardo, nós temos informações muito importantes trazidas por Allan Kardec sobre esse caso, para a gente analisar nesse programa de hoje. Olha só, Kardec começa nos dizendo o seguinte, que Letil era um industrial, ou seja, ele era dono de uma indústria, gente. Ele não era pobre, ele era uma pessoa rica. Para você ser dono de uma indústria, você tem que ter dinheiro, né? Esse industrial, ele era um trabalhador da indústria. O industriário é que seria o dono da indústria. Então ele era trabalhador de uma indústria. Então esse industrial, que residiu nos arredores de Paris, morreu em abril de 1864. Então em abril de 1864, Letil, que trabalhava na indústria, ele, nos arredores de Paris, ele acabou morrendo de modo horroroso, como diz aqui Allan Kardec pra gente, incendiando-se numa caldeira de verniz fervente. Foi no abrir e fechar de olhos que o seu corpo se cobriu de matéria cadente. Pelo que logo compreendeu ele que estava perdido, achando-se na oficina apenas com um rapaz aprendiz, ainda teve ânimo de dirigir-se ao seu domicílio à distância de mais de 200 metros. Quando se lhe pôde prestar os primeiros socorros, já as carnes dilaceradas caíam aos pedaços, desnudos os ossos de uma parte do corpo e da face. Ainda assim, sobreviveu 12 horas e cruciantes sofrimentos, mas conservando toda a presença de espírito até ao último momento, predispondo os seus negócios com perfeita lucidez. Em toda esta cruel agonia, continua Kardec, não se lhe ouviu um só gemido, um só queixume, e morreu orando a Deus. Era um homem honradíssimo, de caráter meigo e afetuoso, amado, prezado de quantos o conheciam. Também acatara com entusiasmo, porém pouco refletidamente, as ideias espíritas. E assim foi que, médium, não lhe faltaram inúmeras mistificações, as quais, seja dito,
em nada lhe abalaram a crença, a confiança no que os espíritos lhe diziam em certas circunstâncias e até a ingenuidade. Evocado na Sociedade de Paris, em 29 de abril de 1864, poucos dias após a morte e ainda sob a impressão da cena terrível que o vitimou, deu a seguinte comunicação. Aí vem a comunicação de Letil, gente. Depois de ler a comunicação de Letil, aí a gente começa a fazer os comentários, tá bom? Letil diz o seguinte, ó. Profunda tristeza me acabrunha. Aterrado ainda pela minha trágica morte, julgo-me sob os ferros de um algoz. Quanto sofri, quanto sofri! Estou trêmulo, como que sentindo o cheiro nauseante de carnes queimadas. Agonia de 12 horas, essa que padeceste, ó espírito culpado. Mas ele a sofreu sem murmurações, e por isso vai receber de Deus o seu perdão. Ó minha bem-amada, não chores, que em breve estas dores se acalmarão. Eu não mais sofro na realidade, porém, a lembrança neste caso vale pela realidade. Auxilia-me muito a noção do espiritismo, e agora vejo que sem essa consoladora crença, teria permanecido no delírio da morte horrível que padeci. Há, porém, um espírito consolador, que não me deixa, desde que exalei o último suspiro. Eu ainda falava e já o tinha a meu lado. Parecia-me ser um reflexo das minhas dores, a produzir em mim vertigens que me fizessem ver fantasmas. Mas não, era o meu anjo de guarda, que silencioso e mudamente me consolava pelo coração. Logo que me despedi da terra, disse-me ele: vem, meu filho, torna a ver o dia. Então respirei mais livremente, julgando-me livre de medonho pesadelo. Perguntei pela esposa amada, pelo filho corajoso que por mim se sacrificara, e ele me disse: estão todos na terra, e tu, filho, estás entre nós. Eu procurava o lar, onde sempre em companhia do anjo, vi todos banhados de pranto. A tristeza e o luto haviam invadido aquela habitação outrora pacífica. Não pude por mais tempo tolerar o espetáculo e comovidíssimo disse ao meu guia: ó meu bom anjo, saiamos daqui. Sim, saiamos, respondeu-me, e procuremos repouso. Daí para cá, tenho sofrido menos. E se não houvera visto inconsoláveis a esposa e os filhos e tristes os amigos, seria quase feliz. O meu bom guia fez-me ver a causa da morte horrível que tive, e eu, a fim de vos instruir, vou confessá-la. Vai para 2 séculos, mandei queimar uma rapariga, inocente como se pode ser na sua idade, 12 a 14 anos. Qual a acusação que lhe pesava? A cumplicidade em uma conspiração contra a política clerical. Eu era então italiano e juiz inquisidor. Como os algozes não ousassem tocar o corpo da pobre criança, fui eu mesmo o juiz e o carrasco. Ó, quanto és grande, justiça divina, a ti submetido, prometi a mim mesmo não vacilar no dia do combate. E ainda bem que tive força para manter o compromisso. Não murmurei e vós me perdoastes, ó Deus, quando, porém, se me apagará da memória a lembrança da pobre vítima inocente. Essa lembrança é que me faz sofrer. É mister, portanto, que ela me perdoe. Ó vós, adeptos da nova doutrina, que frequentemente dizeis não poder evitar os males pela insciência do passado. Ó irmãos meus, bendizei antes o Pai, porque se tal lembrança vos acompanhasse a terra, não mais haveria aí repouso em vossos corações. Como poderíeis vós, constantemente assediados pela vergonha, pelo remorso, fruir um só momento de paz? O esquecimento aí é um benefício,
porque a lembrança aqui é uma tortura. Mais alguns dias, e como recompensa a resignação com que suportei as minhas dores, Deus me concederá o esquecimento da falta. Eis a promessa que acaba de fazer-me o meu bom anjo. Essa é a história de Letil, meus irmãos e irmãs. Essa é a história de Letil, meu querido amigo José Guilardo, minha amiga Cristina Buquerque. Notem vocês que nós temos aqui diante de nós um homem, né, que expiou na terra nos momentos finais um mal terrível que fez em existência anterior. Ele mesmo nos fala que, como juiz inquisidor, em nome do clero, né, ele mandou queimar uma adolescente entre 14 e 15 anos de idade. E como nem os carrascos se dispuseram a queimar a criança, ele mesmo, o juiz, foi lá queimar. Então, qual foi a expiação que esse rapaz enfrentou para poder apagar essa mácula do passado dele? Primeiro, ele, como industriário, ele trabalhando, caiu dentro de uma caldeira, né? E o corpo se deteriorou, queimado, incinerado, onde ele viveu ainda 12 horas, mas essas 12 horas sem revolta, essas 12 horas sem sofrimento, vamos dizer assim, inútil, porque ele se resignou, aceitou a circunstância, compreendeu que estava no fim e morreu orando a Deus, né? Então, minha amiga Cristina, meu amigo Guilardo, nós estamos diante de uma história maravilhosa. E veja que ele envolve o espiritismo. É uma história que envolve o espiritismo. Esse irmão, ele conheceu a doutrina espírita e ele mesmo nos diz o quanto a doutrina espírita ajudou ele no momento em que ele compreendeu o final da existência carnal, em que ele envergou a personalidade de Letil. Então eu vou passar a palavra agora para o nosso irmão Guilardo, que já está há muito tempo afastado de nós, e logo depois ele passa para a Cristina. É você, Guilardo? Alexandre, mas eu por uma questão de cavalheirismo, se ela preferir, primeiro as damas, né? Eu faço questão. Fique à vontade, se você preferir. Fique à vontade com a palavra. Então vamos lá. Alexandre, é uma história realmente um exemplo muito interessante para a gente analisar, que Kardec nos traz. E que ele começa dizendo, né, que ele era uma pessoa honrada, ele era uma pessoa boa, né? E quantas vezes nós indagamos, né, sobre o sofrimento de determinadas pessoas? Mas ele é uma pessoa tão boa, só faz o bem, por que sofre tanto, né? E ele mesmo aqui que sofreu, ele diz, né, ele exalta a justiça divina. Oh, como é grande a justiça divina, né? Como é grande a justiça divina. Por quê? Porque esse crime hediondo que ele cometeu, Alexandre, você condenar uma criança, né? O crime foi tão grande que nem os comparsas dele tiveram a coragem de executar a pena. Mas ele, sem o menor, sem titubear, né? Sem hesitar, ele mesmo, não, já que ninguém faz, eu faço, a pena tem que ser cumprida, né? E isso, você já pensou se a gente não tivesse a oportunidade da reencarnação, da gente resgatar um ato desse, né? O sofrimento eterno, como seria o sofrimento eterno de uma pessoa que cometeu um crime hediondo desse, né, Alexandre? Então, é uma história muito, muito, muito que nos traz muitas reflexões. E ele diz aqui, ó, que a expiação na Terra, quer dizer, que existe também a expiação encarnada, né? Ele começou a expiar lá, e ele não nos diz aqui se entre esse intervalo dessa encarnação houve outras, né? Porque a gente viu aqui que nessa passagem ele já tinha melhorado bastante, né? Ele já tinha evoluído muito, ele já estava consciente das suas faltas, né? Que ele queria se redimir perante a lei. Ele não diz, mas a gente já sabe que ele já tinha evoluído muito, né? E que outra coisa que ele nos traz aqui, como você falou, Alexandre, ele fala muito da doutrina, né? Apesar de ele não ser espírita, ele teve conhecimento, chegou para ele as palavras da doutrina espírita, e ele tinha visões, ele era médium. Guilardo, só uma correção, ele era espírita, tanto que diz aí que, inclusive, participando de reuniões espíritas,
Ele observou muitas mistificações, mas isso não foi suficiente para afastar ele da doutrina. Ele era espírita, viu? Mas é porque eu vi aqui, Alexandre, numa passagem aqui que ele diz aqui, deixa eu só ver aqui, que chegou para ele diz aqui, ó, não interessa assim, né, realmente, mas eu vi aqui que ele fala que chegou para ele o conhecimento da doutrina espírita. Ele tinha conhecimento, assim, pelo que eu li. Só para eu repetir aqui a parte para você entender, ó. Ele diz aqui, ó, também acatara com entusiasmo, porém pouco refletidamente, as ideias espíritas. E assim foi que médium, veja que ele era médium não lhe faltaram inúmeras mistificações, as quais, seja dito, em nada lhe abalaram a crença. Isso. Certo. Mas continue, meu amigo, continue. Sim. Então, ele, quando ele fala, né, da encarnação dele, ele fala para a gente aquilo que muita gente às vezes se questiona, muitas pessoas nos questionam, que aqueles que não são da doutrina. Como é que eu vou aproveitar uma encarnação se eu não lembro o que eu fiz? Não é? E ele aqui dá a resposta, né? Ele diz, você já pensou como é que eu ia conviver lembrando constantemente do que eu tinha feito? Ora, e ele até diz, né, que o esquecimento é um benefício. Quantos espíritos estão espiando no mundo espiritual e tem o lenitivo da reencarnação, um intervalo de esquecimento, para diminuir o seu sofrimento, né? Ele tem uma oportunidade de trabalhar, de se recuperar, de corrigir muitas coisas, de ajudar. E, ao mesmo tempo, ele tem o benefício, nesse período, Alexandre, nesse intervalo, do esquecimento, né? Porque na vida espiritual ele não esquece um instante, ele não esquece um momento, né? Que é a nossa consciência, o espírito não dorme, então ele é ali ininterrupto. Tanto é que, mesmo tendo passado pela experiência que ele passou, ele tendo sofrido na carne, ele tendo sentido na carne o que ele fez alguém sofrer, ele já volta sofrendo, né? Ele já volta com a lembrança do fato, né, que ele precisa do perdão daquela pessoa, porque a lembrança do fato já o faz sofrer, como se a experiência que ele passou não tivesse sido suficiente. Né? E ele diz aqui, né, que graças à atitude dele, de ele não murmurar, de ele não reclamar, de ele aceitar o sofrimento, fez com que o espírito amigo dele disse a ele, né, olha, Deus vai lhe premiar com o dom do esquecimento em breve. Não é? Quer dizer, foi suficiente a aprovação dele. Outra coisa, Alexandre, que me chama bastante a atenção aqui, é que eu não me lembro daquelas palavras de Jesus, quando ele diz, na questão, eu sempre digo, isso é um entendimento meu, quando ele dizia assim, Pai, afasta de mim este cálice, mas se não for possível, que seja feita a vossa vontade. Não é que ele, eu entendo assim, né? Para mim, tem várias interpretações, mas uma das que eu tenho é essa. Não é que ele tivesse com medo de enfrentar aquilo ali, que ele veio para passar por aquilo ali, ele sabia que ele mesmo que fazia questão, mas ele estava mostrando ali, naquela atitude, como esse espírito diletivo, né? Que ele tinha essa aprovação e ele ia ter que passar, não adiantava ele pedir a Deus, porque ele mesmo que precisava daquilo, e ele pedia aquilo, né? Então, nesses momentos ele já tinha tomado a resolução enquanto espírito, né? Exatamente, né? E se ele, por exemplo, encarnado, se lembrasse, com certeza ele teria dito, né? Pai, afasta de mim esse cálice, né? Como quantas vezes a gente é acometido por uma doença severa e vai passar por uma cirurgia, como a nossa irmã, que Cristina contou o exemplo, né? Uma cirurgia de cabeça, que assusta qualquer um, né? Quantas preces, quantas promessas, muitas vezes a pessoa não faz, né? Se eu me livrar disso e tal, mas muitas vezes é inevitável, porque é isso aí que vai trazer o benefício. Aí, antes de passar a palavra, Alexandre, para você ver como o Espiritismo é interessante, né? Hoje a gente ia falar de outro assunto, né? Que era das cartas consoladoras de Chico Xavier, mas por um motivo que nos é alheio, né? Com certeza, esse assunto precisava ser tratado hoje. Aí, olha o que ele diz aqui, nessa passagem aqui, ele diz, né, que
quase seria feliz se não tivesse visto o sofrimento inconsolável da esposa e do filho. Quer dizer, esse vai ser o nosso próximo assunto, né? A dor daqueles que ficam através, né, do consolo das cartas de Chico Xavier. Então, a gente substituiu o estudo de hoje, mas, ao mesmo tempo, a espiritualidade já deixa. Olha, esse assunto não ficou esquecido. Virou uma introdução para a próxima, né? Exatamente. Na próxima reunião, nós estaremos tratando desse assunto. Então, Alexandre, é um exemplo, né, realmente um exemplo muito bonito, um exemplo de resignação, né, que eu não sei se quem está preparado, né? Ele realmente já estava preparado e que nos mostra também, né, Alexandre, que Deus, ele nos prepara primeiro. A gente tem que passar pela provação, tem que passar pela expiação, mas ele só bota essa expiação para a gente atravessar quando a gente já estiver preparado, quando já estiver com o couro grosso, né, para poder suportar. Porque senão não vai ter, ele vai, digamos assim, falhar e não vai ter utilidade aquela expiação. Mas no caso dele aqui, ele foi coroado de pleno êxito. Tanto é que, independentemente do perdão da pessoa, que ele sentia necessidade de ter, o próprio Deus ia fazê-lo esquecer esse item, ia deletar essa lembrança do seu perispírito, da sua mente espiritual, né? Exatamente. Eu já falei muito, como eu disse antes, eu estava com saudade, né? Vou deixar um pouquinho para você. Mas antes de Cristina começar aí, Guilarda, eu queria só lembrar, Cristina, que nós já temos uma pergunta aqui, viu? Seria bom até ela já fazer a fala dela, já começando a responder o nosso irmão Nilo Caetano, que pergunta o seguinte, ele é daqui de Cidade Satélite, Natal. Ele pergunta o seguinte: só existem expiações de dores e sofrimentos? Vir com riqueza ou adquirir como forma de manancial para tantos, como ocorre com muitos, que se passarem bem pela expiação, vencerão uma prova. Então ele está perguntando se a expiação só se dá através de sofrimentos e dores, ou se tem outras formas também de se expiar, tá bom? Sim, certamente tem outras formas, mas eu vou falar daqui um pouquinho. Só retomando um pouquinho ao caso da senhora que eu falei, eu estava lembrando de falar um detalhe e acabei não falando. Ela fazendo o tratamento lá na Liga, quando ela começou a fazer, um dia alguém foi lá e deixou um presente para ela, um lenço muito bonito, inclusive. E ela recebeu esse presente, nunca soube de quem era esse presente, nunca tomou conhecimento de quem deixou esse presente lá para ela. E um dia, no decorrer do tratamento, o médico disse que ela tinha que voltar lá e tinha que cobrir, né, a cirurgia, não ir com a cirurgia exposta. E ela, como é que eu vou cobrir? E isso era uma preocupação dela, porque tinha retirado o cabelo, porque estava feia, e como é que ia cobrir para levar, assim. E, de repente, alguém disse, o lenço que você recebeu lá. Aí ela botou no cabelo e foi, né? Botou na cabeça e foi. Então, no primeiro momento, eles não conseguiram perceber essas coisas que estavam acontecendo. Mas depois, a gente fazendo o evangelho lá, no lar com eles, né? Que a gente orientou, vamos fazer o evangelho no lar, era bom vocês fazerem. E eles começaram a fazer. A gente foi refletindo sobre todas essas ajudas que ela vem recebendo e que vem dando certo, né? Porque já vai fazer 1 ano que ela está aqui e praticamente está muito bem. Mas retomando ao nosso assunto, a gente vê aqui bem próximo na nossa própria cidade, aconteceu um caso bem parecido com o dele, numa fábrica, né? Aqui no nosso complexo de indústrias, aconteceu um caso com uma pessoa que também foi queimado por uma caldeira, de um líquido que derramou sobre as pernas e ele ficou bastante queimado. E quem estava lá no momento disse que viu isso que descreve aqui, a carne largando dos ossos. Então, deve ser um momento assim, de extrema dor para a pessoa que está vivendo e também para os que estão lá presenciando, né, vendo a situação. Mas Guilherme muito bem explanou aqui com relação, ele era um espírito que veio para essa encarnação preparado, né, para esse momento que ele ia viver, tanto que
descreve aqui no texto que em momento nenhum ele reclamou, ele se maldisse, ou fez qualquer situação, ou ficou revoltado com o que tinha acontecido. Ele simplesmente aceitou, estava consciente e aceitou e aproveitou os momentos finais para poder passar aquilo que deveria ser feito, né? Orientar aquilo que deveria ser orientado. Que foram momentos, assim, muito breves, apenas 12 horas depois do acidente. 12 horas a gente diz breve, quando você tem que direcionar toda a sua vida que ficou, minha esposa vai fazer isso, meus filhos vão ficar com aquilo, mas para quem está sofrendo as dores de um acidente desse tamanho, são momentos intermináveis, 12 horas são momentos intermináveis. Mas uma coisa muito interessante que tem nesse texto, e que a gente deve observar, é com relação a ele teve o acompanhamento, ele percebia o acompanhamento do anjo da guarda o tempo todo, mas ele percebia como achava que era um reflexo, uma sombra que lhe fazia ter vertigens e ver fantasmas, mas na realidade ele só foi ter esse conhecimento que era o anjo da guarda que silencioso estava ali do lado dele, apoiando, encorajando ele a passar por esse momento. E ele descreve que, tão logo aconteceu o desprendimento da terra, o anjo lhe diz, vem meu filho, torna a ver o dia, quer dizer, todas as dores estão terminadas aqui, agora tem uma outra situação a você viver, as dores físicas acabam aqui, mas aí vem as dores morais, que foi ele encarar tudo que já nós descrevemos aqui, que Alexandre descreveu, passar por lembrar lembranças do passado distante, onde ele mesmo ateou fogo numa jovem de 12 a 14 anos, entre 12 a 14 anos. Mas respondendo à pergunta do nosso ouvinte, existe sim outras formas de espiar que não passando por esse sofrimento doloroso que esse nosso irmão passou. Muitas vezes as expiações, já foi aqui comentado até por Guilherdo, né, que não necessariamente você tem que vir passar pela mesma dor. Ele queimou e agora sofreu queimadura. Ele atirou e agora vai sofrer um tiro. Não, necessariamente você vai passar por isso. Existem outras formas de você espiar. Por exemplo, você chega nessa encarnação e você, de repente, toma o encaminhamento de cuidar daqueles que passaram por esses momentos aflitivos, de um acidente horrível desse, você vai trabalhar no hospital, você vai tomar conta, você, além de ser o profissional, você é algo mais para essa pessoa. Pode acontecer de você tomar conta ou tomar a iniciativa de cuidar de centenas de crianças, de centenas de idosos, num abrigo, num orfanato, você mesmo montar, você seguir adiante de uma instituição que vai cuidar. Então, existem muitas outras formas de se espiar, e ali você não vai estar cuidando de uma vida, você vai estar cuidando de outras vidas e muitas outras. Então, não necessariamente a didática divina é muito diversa para a gente achar que se matou por um tiro, vai morrer por um tiro depois. Se matou queimado, vai morrer queimado. Se eu ofendi, se eu desfiz um casamento no passado, vou ter meu casamento desfeito porque eu tenho que pagar. Não é olho por olho, dente por dente. Essa lei de Moisés ficou já bem lá atrás. E Jesus veio pregar o amor, e ele diz existe uma passagem, né, uma máxima que diz, uma ação boa pode cobrir uma multidão de pecados. Então, existem outras formas de você espiar que não seja passando pela mesma dor e pelo mesmo sofrimento. Não é isso, Alexandre? É isso mesmo, minha irmã Cristina. Você foi muito feliz aí na resposta ao irmão Nilo Caetano. Nilo, meu irmão, Deus é maravilhoso, viu? A matemática divina, ela é a mais perfeita que existe. Quando a gente tem a boa vontade
de reparar os males que a gente cometeu, aliás, de expiar os males que a gente cometeu de forma atenuada, porque a gente muito se esforçou para isso, aí as formas atenuadas da expiação aparecem, que não deixam de ser tão difíceis quanto a expiação que se vamos dizer assim, que se desenvolve extensivamente em nós mesmos de acordo com as nossas dívidas. Agora, o que acontece é o seguinte, Cristina falou uma coisa muito certa. Imagine você, eu, por exemplo, tenho uma amiga, né, ali em Brasília, porque eu trabalho muito em Brasília, tenho uma amiga em Brasília, jornalista, que a filha dela sofre de uma doença raríssima. O corpo dela se enche de bolhas, como se ela tivesse toda queimada, né? Se enche de bolhas, e a menina tem épocas que a menina fica de cama, não consegue nem se mexer direito, né? Para vocês terem uma ideia, a angústia dessa mãe é enorme. Uma vez ela conversando comigo, ela disse: Alexandre, você que é espírita, me ajude aí, porque eu não sei mais o que é que eu faço. O que é que essa criança fez para merecer tanto sofrimento? E eu sofrendo junto com ela. Imediatamente, Cristina, eu ouvi o guia dela, o espírito protetor dela, me falando um monte de coisa. Ele disse: olha, ela ajudou a queimar. Alexandre, ela ajudou a queimar, Alexandre. Então a expiação é para ela também. Ela mandava queimar. Então ela tem que passar pela expiação também, mas como ela já fez uma mudança muito grande lá atrás, ela veio agora para auxiliar a filha a expiar, mas expiando também. Porque no passado ela mandava e a outra fazia. Então o que é que vai acontecer? Nesse momento ela vai ainda sofrer as consequências da expiação, mas na qualidade de mãe de quem está sofrendo. Que o sofrimento é tão grande quanto. Tá bom? Então, meu amigo Nilo Caetano, tem várias formas de se expiar. Não é só sofrendo na pele, como disse Cristina. E eu vou passar a palavra agora para Aguilar, que já está se coçando todinho aí para falar. Vai lá, meu irmão. Não, porque eu queria também só complementar aqui para o nosso irmão Nilo, que a Terra é um planeta de provas e expiações, que são duas coisas diferentes, né? Por exemplo, quando ele fala da riqueza, a riqueza não é uma expiação, a riqueza é uma prova. Se eu já vim rico e falhei na riqueza, eu terei que vir rico novamente para ver se eu consigo vencer a prova da riqueza. Expiar significa realmente sofrer. E no caso em particular que a gente está estudando, veja bem, é eu que quero passar por aquela situação. Você vê que ele passou, ele sofreu tudo que ele fez a pessoa sofrer, mas mesmo assim ainda não foi suficiente para ele ainda queria mais, ele ainda precisava de mais. Então é a necessidade que o Espírito tem. Então a expiação também tem de várias formas e tem de várias maneiras. Mas como diz o Haroldo Dutra, falando sobre expiação, expiar significa eu passar por aquilo que eu fiz os outros passar, mas por uma exigência minha. Por exemplo, eu posso ter sido orgulhoso, então eu preciso passar pela humilhação. Eu posso ter sido autoritário, eu preciso... Que fez os outros um dia sofrer. Exatamente. Então, mas isso aí é uma exigência do próprio Espírito, pessoal. Não que Deus impõe a ele. É que ele acha que ele só vai se recuperar daquilo se ele passar pelas mesmas coisas. Então, Deus dá a oportunidade, né? E Guilardo, como dizia Jesus, né? E deixou aquela lição imorredora para todos nós, né? No momento em que Pedro... tenta defender Jesus, puxa a espada e arranca a orelha de um soldado romano. Naquele momento, o que é que Jesus diz a ele? Embainha a tua espada, Pedro. Porque quem pelo ferro fere, pelo ferro será ferido. Então Jesus ali, ele estava descortinando a lei de causa e efeito, que faz parte da lei divina, né? Mas como muito bem disse Guilardo e Cristina anteriormente, não precisa ser pelo olho por olho, dentro por dentro, mas o Espírito sente a necessidade de vivenciar aquilo que fez sofrer. Então não é Deus que vai impor isso pra gente. Olha, Alexandre, você fez, você queimou, você agora vai ser queimado. Não é Deus que impõe isso pra gente. Sou eu mesmo lá no mundo espiritual, com a minha consciência queimando a minha existência, que eu chego e digo: eu não aguento mais, meu amigo, eu quero viver e passar por isso. Eu quero viver. Olha, eu me lembrei agora de uma história tão interessante, que é contada por uma das obras de Chico Xavier, né, em que um sujeito desencarna, cometeu um monte de atrocidade, gente. Um monte de atrocidade. Aí ele vai para o mundo espiritual,
Aí ele começa a refletir sobre o que fez, vê o tamanho das besteiras que cometeu com os outros, né? Vê o quanto ele fez sofrer e distribuiu o sofrimento por aí. Aí o que é que ele faz? Lá no mundo espiritual, no intervalo entre uma existência e outra, ele vai se recompondo, ele vai percebendo que ele precisa espiar, e aí ele manda uma carta para Jesus. Ele escreve uma cartinha e manda para Jesus, entrega lá o superior lá da colônia espiritual em que ele está, e diz, olha, essa carta aqui eu quero mandar diretamente para Jesus. Aí o superior lá da colônia pega a carta dele e encaminha lá para os emissários de Jesus, né? E lá na carta, Jesus vai ler a carta dele. Quando Jesus lê a carta dele, tá lá ele dizendo, eu fui um criminoso, eu matei muita gente, eu fiz muita gente chorar, eu separei muita mãe de pai, aliás, muito filho de pai, de mãe e tal. Eu quero renascer, e eu quero renascer o pior das criaturas. Aliás, com o maior do sofrimento entre as criaturas. Eu quero nascer cego, eu quero nascer doente, e eu quero lá numa parte da minha vida, eu quero desenvolver a lepra, a hanseníase, né? Então ele foi pedindo um monte de coisa que ele achava que ia ser necessária para apagar o mal que ele já tinha cometido às pampas, né? Aí disse que Jesus analisou o pedido dele e veio a resposta, né? O dirigente da colônia espiritual chama ele e diz, olha, o mestre recebeu a sua carta, leu a sua carta e mandou responder. Ele respondeu que Deus acatou o seu pedido de renascer, então você vai renascer, mas de tudo aquilo que você pediu, lepra, cegueira, doença incurável, isso e aquilo, Jesus disse que você vai renascer e só basta você ser pai, que você já vai pagar um monte de coisa. E, para complementar, a partir dos 30 anos de idade, você vai sentir a necessidade incontrolável de ir para uma casa espírita. E quando chegar na casa espírita, você vai ser orientado a ser um trabalhador espírita. E você vai dedicar, durante 15 anos, 2 horas por semana para você trabalhar para o espiritismo e assim você resgatar esse débito coletivo que você cometeu com tanta gente. Vocês estão vendo aí, gente? Então a gente pede, tá vendo, Guilherme? A gente pede a Deus muito mais do que o que a gente aguenta. Aí o que é que Deus faz? Não, meu amigo, você não vai aguentar isso não. Eu lhe conheço. Eu vou lhe dar isso aqui, ó. Pai, a responsabilidade de pai. Porque aí você já mata um monte de coisa. Matou alguém, agora está dando vida. Né? Tirou o dinheiro de uma família, agora você vai deixar a sua posse para os outros. Né? E então, ele ainda nos mostra que tem coisa pior do que o que ele pediu, né? Olha, exatamente. É mais difícil isso. Então a paternidade e a maternidade é uma missão que já traz encruada dentro dela muitas expiações, gente. Muitas expiações do passado. E trabalhar para uma religião também inclui dentro desse trabalho, é por isso que é difícil, não é fácil o trabalho. Quando você é um trabalhador espírita ou de qualquer outra religião, não é fácil, você encontra muita angústia, muito sofrimento para realizar o trabalho. Por quê? Porque é também uma forma de reparação coletiva dos males que você cometeu coletivamente, distribuindo para uma coletividade. Então tá aqui, meu amigo, vamos espiar leve, tranquilo, da forma como Deus nos dá a condição para fazer, gente. Então, todo sofrimento e dificuldade na Terra tem uma razão de ser. É uma expiação, é uma prova que a gente precisa passar. E isso está nos fazendo crescer e nos engrandecermos, meus irmãos e irmãs. Por isso que nós devemos dar glória a Deus pelas dificuldades que a vida nos traz. Para a gente poder ir limpando um pouco mais o nosso passado de iniquidades. Então, meus irmãos e irmãs, nós estamos aí há 3 minutos, minha amiga Cristina, meu amigo Hilário. Vou passar a palavra aqui. E eu aqui iludida, achando que ser mãe era uma graça. Acabei de descobrir que é uma tarefa grande. Nosso irmão Tavares deve estar doido para falar da programação, né, Alexandre? Que a gente até agora não deixou, né? Rapaz, é mesmo, eu esqueci de Tavares hoje. Tavares, meu irmão, pode aparecer aí com a programação da rádio. Maravilha, deixa eu dar luz aqui, porque sem luz não nada funciona. Mas não, eu estava aqui muito entusiasmado com o trabalho de vocês, principalmente com a escolha desse tema de hoje. E aí, próxima semana, o que é que vocês vão fazer aqui na rádio?
Que iam fazer um negócio hoje, mas não deu certo, já chamam o pessoal. O que era hoje vai ser para a próxima semana. As cartas consoladoras de Chico Xavier. Certeza, viu, meu amigo? Absoluta. E pensa, aí você já vem com um lenço, né, já para ir se preparando. Ontem eu estava escutando. Pinga é um grande empresário aqui do Nordeste. Ele empresariou todo mundo aqui no Nordeste, assim, a nível de cantor. E ele contou uma história muito bonita. Roberto Carlos, na época, estava com um filho doente, foi muito a Chico, levou lá para conhecer Chico, né? E levou o empresário, disse assim, porque o empresário está me trazendo e outro, papá. E ele disse que viu um quadro de Jesus Cristo. E ele pensou, dispensei de mim para comigo mesmo. Gostaria muito de ter um quadro daquele. Mas ficou nisso. Aí conversou com o Chico, apertou a mão, aquele negócio foi embora. Quando ele vai saindo, ele chama o Pinga pelo nome. Que eu sei que é não sei o que, Vasconcelos. Ele já toma um susto. Aí ele diz assim, eu tenho um outro quadro desse Jesus que eu posso lhe dar. Ele disse, Tavares, o cara lá, disse, olha, o cara pagou 25 milhões de dólares para ir no espaço. Eu fui naquele momento. Você não sabe a emoção que eu tive, porque eu não falei para ninguém, foi só um pensamento de mim para comigo mesmo, ninguém sabia meu nome, e o homem, além de adivinhar meu pensamento, me chamou pelo nome. Aí eu pedi um autógrafo. Aí ele disse, o autógrafo eu não vou dar, não, vou lhe dar uma dedicatória, porque autógrafo só dá quem é famoso. Ele disse, amigo, é uma figuraça. É nisso aí que vai se emocionar todo mundo quarta-feira próxima, se Deus quiser. Mas, meu amigo, vamos falar da nossa programação que começou hoje cedinho, 6h30 da manhã, com as meninas do Rio, a Helena, a Sueli, a Malha, a Rosângela, a Rita e a Ruth, com o programa Estudo Aprofundado do livro Memórias de um Suicida, da Ivone do Amaral Pereira, o suicídio do Jerônimo de Araújo. Estamos vivenciando agora, não as cartas consoladoras de Chico Xavier, que será na próxima semana, mas Espíritos em Expiação na Terra, o Letil. Daqui a pouquinho, 9h30 da manhã aqui no Brasil, 12h30 da manhã, ou já da tarde em Portugal, o programa A Vida Não Cessa, com a Filomena Queiroz, de Lisboa, Portugal, com o nosso querido Mauri Neto, do Rio de Janeiro, da Rádio Rio de Janeiro, apresentando 2, 3 programas na Rádio Rio de Janeiro, inclusive um programa muito, muito famoso, muito antigo, Luz na Penumbra. Ele vai falar sobre a paz esteja convosco. A partir das 16 horas, Marcelo Saad, médico acupunturista da AME São Paulo, vai estar aqui fazendo o seu programa Espírito Consciência, respondendo a perguntas com base no Espiritismo, perguntas e respostas com base no Espiritismo. A partir das 18h05, o Evangelho por Emmanuel. Esse programa ele vai ao ar todos os dias. Hoje teremos o Fundo do Serviço. Está lá no livro Segue-me, certo? Está em Lucas 12:15. E hoje nós teremos 2 visitas de fora, a Eurides e a Sônia, direto de Portugal, a dupla que vai fazer esse programa. A partir das 18h45, 18h50, o programa Missionários da Luz, o estudo sobre a obra do André Luiz, o livro Missionários da Luz, com a Berenice Lima e a Deusa Nogueira, uma parceria nossa com a Rádio Rio de Janeiro. A partir das 19 horas, ou 19h30, melhor dizendo, o programa Vida e Abundância. O tema de hoje vai ser a tentação, parte 2. Foi a tentação o que é a tentação? Principalmente porque esse programa ele trabalha a recuperação dos nossos irmãos que enveredaram pelas drogas lícitas e ilícitas, onde trabalha o Henrique França e o Diego de Jesus. Os dois trabalham na ONG Salve a Si, Maria de Magdala, que trabalha justamente a recuperação desses nossos irmãos. E a partir das 21 horas aqui no Brasil, 19 horas em Nova York, nos Estados Unidos, o nosso programa com a parceria com a Federação Espírita dos Estados Unidos, o programa em inglês. Hoje teremos o Júlio Carvalho. Então essa é a nossa programação para o dia de hoje. Muito obrigado pela honrosa possibilidade de poder divulgar nosso web rádio dentro do programa de vocês. Alexandre, depois eu queria falar com você no final. Tá bom, minha amiga. Tá. Valeu. Nós vamos encerrando por aqui, então, o programa, passando para a Cristina fazer a prece final. Pode ser, Cristina? Sim, pode. Então, que possamos mais uma vez elevar o nosso pensamento a Deus, Pai de infinita bondade,
A Jesus, nosso Mestre amado e amigo de todas as horas, a nossa Mãe Maria de Nazaré, aos nossos anjos guardiões, aos nossos guias e protetores. E agradecer a Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Senhor de nossas almas, por tudo que nos permite que tenhamos, por tudo que permite que façamos, por nos dar uma mente sã, que nos faz compreender o que é certo e o que é errado. Agradecer infinitamente por tudo e te rogar a vossa luz sobre a nossa mente e o nosso coração, para que possamos sempre trilhar o caminho do bem e que possamos aceitar aquilo que não podemos mudar e que seja feito sempre segundo a vossa vontade. Que assim seja. Uma boa quarta-feira para todos, uma boa semana e até a próxima oportunidade, com graça de Deus. Se Deus quiser. Obrigado, minha irmã. Valeu, Exatamente. Vilar. Valeu, Alexandre, valeu, Cristina. E eu tenho um recadinho para vocês, viu? Rapidamente. É já, viu? Daqui a pouco eu estou de volta. Quarta-feira é já. Valeu, até a próxima. Valeu. Obrigado.